Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de assistência de enfermagem e saúde mental. No vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre esquizofrenia, que é uma doença bastante cruel e intensa, porque ela mexe com a mente e reflete na vida do indivíduo em diversas formas. Tá? Então, desde os sintomas, desde pequenas alucinações que pode ocasionar, até mesmo comportamentos sociais estranhos, ouvir vozes do além, não saber definir o que é real do irreal, e ele está muito associado aos temas anteriores que nós já falamos, que no caso uma forte depressão e também pode causar bastante ansiedade. Tá? Então nessa videoaula eu vou dividir ela em duas partes, para não ficar muito extenso, porque é um tema bastante complexo, para que vocês consigam então entender bem tudo que nós precisamos saber dentro da assistência de enfermagem. A esquizofrenia, gente, quem já passou no hospital comigo, já teve a oportunidade de ver pacientes, né, dessa forma, diagnosticados, né, com esse transtorno. Então conseguiram distinguir que ele é bastante irreal, né, as situações, como que ele fala, como esse paciente age, como que ele pensa, né? Então tem umas alterações bem interessantes. E acaba que na sociedade é muito estereotipado, né, a pessoa que é esquizofrênico. Então eu vou começar mostrando alguns artistas, alguns pintores muito famosos que são esquizofrênicos, né, que foram esquizofrênicos. O primeiro deles, vocês devem conhecer, que é Van Gogh. Tá? Então esse cidadão aí, esse indivíduo, ele foi um pintor pós-impressionista neerlandês. Ele pintou vários retratos, autorretratos, paisagens, naturezas mortas também, e campos, né, tanto de trigos quanto de girassóis. Inclusive, esse aqui é um quadro muito famoso. Lembrei agora da Isabela, que foi lá tirar as fotos lá em Santa Terezinha, nos campos de girassóis. Então ele desenhava desde a infância, tá? Então, mas ele deu início nessas atividades de pintura só quando ele chegou aos 20 anos. Ele tinha algumas perturbações epiléticas e acabou que essas crises ocorriam de tempos em tempos, né, sem previsão, e geralmente precedidas de sonolência e seguidas de apatia. Então eles tinham uma média mais ou menos de duração de 2 até 4 semanas, e durante esses períodos em que estava bem atacado, Van Gogh ele não conseguia pintar nada. Tá? Então nessas crises ele se tornava bastante violento, então ele era realmente dominado pelas essas alucinações que ele sentia, que ele ouvia e via. Então, só que Van Gogh, gente, é muito interessante porque ele sempre teve consciência da sua doença. Então ele se recusava mesmo a viver com os demais doentes que estavam na mesma instituição. Lembrando que Van Gogh ele ficou por muitos anos em uma instituição, né, igual daquelas que nós comentamos já em sala bastante, tá? Dos hospitais psiquiátricos. Então ele, quando ele estava atacado, ele se recusava a ficar junto com os outros doentes, né? Então interessante ainda que além da esquizofrenia, ele também tinha traços que pôde então até ser identificado e diagnosticado como transtorno bipolar também, tá? Então tanto a esquizofrenia como também a bipolaridade. Nesses quadros aqui, gente, acho que esse aqui é o mais conhecido dele, né, que é a Noite Estrelada, mas também aqui esse quadro aqui que é o Quarto, Girassóis, né, de Van Gogh, e aqui um autorretrato dele também. Tá? Então só para curiosidade. Também trouxe um outro pintor muito conhecido, que é Louis Swann, não sei pronunciar muito bem. Mas ele foi um artista britânico, também muito conhecido pelos seus desenhos, e por isso que eu trouxe aqui, justamente porque ele desenhava muito a questão dos gatos, né?
o antropomorfismo, na verdade, desses gatos, né? E geralmente eles têm olhos bastante grandes, tá? Então, esse autor, né, o Lois, ele também tinha esquizofrenia, e a progressiva fuga da realidade dele para a fantasia eram então expressas nessas pinturas. Ele desde jovem ele costumava pintar retratos de gatos, só que mais para calendário, para álbuns, cartões postais, tudo mais. Só quando ele chegou lá por 57 anos, então que ele começou a apresentar essa psicose. Então a gente vai ver dentro da epidemiologia que ele começou muito tarde. Tá? Então ele fugiu bastante do normal, que é uma idade muito inferior a esse que ele iniciou a ter então o aparecimento desse transtorno. Então, aos 57 anos de vida, ele começou então, ele passou a ser inserido em um hospital psiquiátrico, e lá ele passou seus últimos 15 anos de vida. E lá então ele começou a pintar. Só que como que já com transtorno já começou a ficar diferente essas imagens, né, as pinturas que ele começou a fazer. Então os gatos que ele pintava já tomaram uma forma já mais ameaçadora, tá? Então tem gente que fala que o estado psicótico dele é mostrado através dos olhos dos gatos, que geralmente eles estão mirando fixamente e muitas vezes com hostilidade, né? Então percebam, por exemplo, aqui nesse quadro, que é o mais famoso dele, inclusive, a questão dos olhos dos gatos é bastante evidente, né? Aqui também, nesse outro quadro, também pode ver que é bastante eminente a feição desses gatos, né? Como que ele foi desenhado. Geralmente são olhos um pouco mais grandes e bastante fixados na pessoa que está vendo esse quadro. Então esse autor, esse pintor, esse artista, ele geralmente então acha que a hostilidade, né, na forma desses gatos, né? E também normalmente aqui ainda foram um dos quadros mais famosos do início, em que aparecia já esses gatos não tão distorcidos, tá? Então mais adiante, mais no final da vida, então essas imagens dos corpos já começou então a sofrer uma estranha transformação, tá? Então já começou a ficar mais distorcido. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver bastante traço, até mesmo sobre a diferença entre as etapas dessa psicose dele. Esse quadro, por exemplo, aqui, vocês já conseguem ver um estado já mais, pode-se dizer, mais grave da doença, que aqui já está mais distorcido, tá? Então percebam a diferença dessa pintura para essa. Tá? Então no final da vida, o Louis Wain, ele já estava bastante, a enfermidade estava bastante grave, né? Não estava muito conseguindo já controlar, então as pinturas dele também sofreram bastante influência desse período. Bem, na verdade eu trouxe essas informações só para vocês perceberem que a esquizofrenia ela não está ligada à pobreza ou mesmo com pessoas mais simples, né? Como já é muito comum a gente ouvir, né? Então falar que esquizofrênico geralmente está atrelado à pobreza, e não é assim não. Bem, etimologicamente, gente, a esquizofrenia então a gente pode dividir ela em esquizo, que significa partida ou mesmo fragmentada, e frenia, que é mente, tá? Então basicamente a palavra esquizofrenia vem então de uma mente fragmentada. Essa doença ela causa então profundas deficiências na capacidade de pensar com clareza e até mesmo sentir as emoções normais. Então esse indivíduo ele tem bastante dificuldade, tá? Uma deficiência muito grande de conseguir pensar. Quando nós formos mais adiante falar sobre os sintomas,
a gente vai perceber que tem os sintomas que é tidos como positivos e os negativos. A gente vai ver que a questão da fuga de ideias, né, a forma de pensamento é bastante afetada. Ela é a doença psiquiátrica mais devastadora, justamente porque ela está muito associada à questão das alucinações, né? Então, tanto visuais, tanto auditivas. Então, isso acaba afetando muito o indivíduo para conseguir, né, tanto trabalhar, ter a sua vida diária. Tá? Então, atinge as pessoas geralmente no início, no fim da adolescência, ou mesmo no início da segunda década de vida. Então, no próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas por isso que eu falei que sobre esse pintor que ele saiu um pouco do normal, né? Que ele iniciou o transtorno aos 57 anos. E normalmente já inicia a partir dos 15 anos, tá? Quando é nos homens, né? Em média até os 25 anos que tem o primeiro surto. Deixa a maioria das pessoas incapazes de retornar à vida adulta normal, então estudar, trabalhar, casar, ter filhos. Então, com essa doença, ela dificulta bastante, tá? Justamente porque é diferente de um indivíduo bipolar, por exemplo, que consegue, né, tem os momentos que estão mais normais, ou mesmo que está com hipomania, que ainda consegue, ainda assim, levar a sua vida diária. Ou mesmo no caso da depressão, quando está com uma depressão leve ou moderada, que também consegue ainda seguir com os seus afazeres, né, da vida diária. Aqui não. Tá? Aqui na esquizofrenia já é muito mais difícil o indivíduo conseguir manter então, as atividades, justamente porque essas perturbações elas são quase constantes. Um pouquinho sobre o histórico, né, dessa doença. A gente pode elencar 3 pesquisadores muito importantes, né, para a história da esquizofrenia. O primeiro é Benedict Morel, tá? Que ele viveu entre 1809 até 1873. Ele foi o primeiro então a utilizar o termo demência precoce, tá? Então, porque ele se referia ao que hoje é conhecido como esquizofrenia. Então, a primeira palavra, o primeiro termo a definir então esses sintomas foi mesmo a demência precoce. Então, ele em 1857 ele publicou um manuscrito, né, então no qual argumentava quais então algumas doenças que causavam degeneração, que no caso entravam então todos os sintomas que na época foram descritos como o da esquizofrenia. O segundo, Emil Kraepelin, ele viveu entre 1856 até 1926, então percebam que já é bem mais recente. Ele foi um psiquiatra alemão e ele é muito conhecido, conhecido principalmente dentro da psicologia, como o criador da moderna psiquiatria e genética psiquiátrica. Tá? Então, basicamente, ele defendia que as doenças psiquiátricas elas são principalmente causadas por desordem genética e biológica. Tá? Então, e também ele falava muito sobre a questão do início, né? Tanto na adolescência, que levava então a essa demência. Percebam que tanto o Emil Kraepelin ele ainda utilizava o mesmo termo de Morel. Tá? Então ele usava ainda como demência precoce. Só em Eugen Breuer, que é de 1857 até 1939, que aí sim ele mudou esse termo de demência precoce para esquizofrenia, que é o que nós temos hoje. Tá? Então ele fez essa renomeação. Também ele entendia que a condição não era uma demência ou exclusiva de indivíduos jovens. Então ele refutou essa ideia desses 2 primeiros pesquisadores. Então ele via que esse termo de demência precoce ele era muito
estigmatizante, então por isso que ele acabou mudando, então, para mudar um pouco esse sentido, tá? Então ele dividia a mente entre os pensamentos, a emoção e o comportamento. Vamos passar adiante. Bom, voltando então dentro da epidemiologia, a prevalência da esquizofrenia é de cerca de 1% da população, com o aumento da família, com o aumento dessa prevalência quando tem algum membro na família, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um pai que seja esquizofrênico, a chance de eu ter também esquizofrenia aumenta para 12%. Se tiver dois membros na família, a chance já aumenta para 40%. Tá? Então, a prevalência e a morbidade e a gravidade são maiores em áreas industrializadas. Então, tem estudos que falam sobre a questão de áreas onde tem um grande fluxo de energia, pode estar associado, então, pela questão da radiação, a mudanças mesmo genéticas que possam, então, levar à esquizofrenia. Algumas outras doenças também estão associadas a essa mesma função. Tá? Então, se vocês perceberem, tem algumas regiões aqui em Foz do Iguaçu onde passa fios de alta tensão, que é proibido ter construção, né, de casas em um perímetro, se não me engano, de 50 metros próximos, agora não me recordo bem. Além, lógico, do perigo do rompimento de algum desses cabos, né, e possa levar, né, ao choque e tudo mais para a pessoa, mas também está muito associado a alguns estudos que eles podem causar algumas doenças, tá? Não só que a questão da esquizofrenia, mas também até mesmo a questão do... Eu não lembro agora se é do Parkinson, eu acho que era do Parkinson, que também está bastante associado. Também, quanto a diferença entre a prevalência entre homens e mulheres, nos homens tem um maior acometimento, tá, da esquizofrenia, acaba sendo até quase 2 por 1. Tá? Então, a cada 2 homens vai ter uma mulher com esquizofrenia. E ela está entre as 10 principais causas de incapacidade entre pessoas na faixa etária dos 15 até os 44 anos. Justamente que, como nós já comentamos anteriormente, acaba que essa doença, por todos os sintomas que vai levar, né, todos os sinais e sintomas que aparecem no indivíduo, ele vai ser incompatível para manter mesmo muitas atividades diárias. Tá? Então, por isso que leva então essa incapacidade. Tá? Então, a trabalhar mesmo acaba se tornando muito difícil, tá? Porque o indivíduo, como que ele acaba tendo muitas alucinações, então e muitas vezes ele acaba estando fora de si, não consegue então muito fazer esse juízo do que é real, do que é irreal, então isso acaba atrapalhando bastante. A idade de início geralmente então é dos 15 até os 35 anos, o pico da incidência nos homens é de 15 a 25 anos e das mulheres de 25 a 35 anos. Então, nos homens ele tende a iniciar antes, tá? Então, geralmente, os 50% acaba antes dos 25 anos, né? O primeiro episódio. E acaba sendo também muito raro antes dos 10 anos ou acima de 40 anos. Então, por isso, novamente, eu cito então o pintor, né, que iniciou aos 57 anos, então ele fugiu um pouco da regra. Mais da metade, então, como eu já disse antes, são do pacientes do sexo masculino e apenas 1/3 são mulheres. Né? E geralmente, então, eles têm sua primeira baixa hospitalar antes dos 25 anos. Por que eu mencionei como baixa hospitalar? Justamente porque os primeiros sintomas, né, as primeiras
situações, eles acabam então sendo, não digo nem questão de ser tão grave, mas acaba assustando mais. Então por isso acaba no primeiro surto, então geralmente ele já vai ser necessário fazer alguma internação. Nessa imagem aqui ele está mostrando do homem, tá? Então aqui é a idade e aqui como que está então os sentimentos dele. Percebo então aos 10 anos, aqui aos 15 anos começou a iniciar alguns sintomas. Normalmente já começa, inclusive nós vamos falar sobre as fases, mas normalmente já não vai surtar de uma vez. Então ele já vai dar alguns sinais, tá? O início de alguns sintomas já vai ocorrer já na adolescência. Mesmo que perceba que aqui aos 20 anos teve o primeiro episódio, o primeiro surto, tá? Aqui começou a iniciar alguns sintomas, né? Mas, por exemplo, ele já pode ter começado a ter algumas ideias um pouco mais delirantes, mas ainda em um grau mais baixo. E aqui sim ele começou então a ter sinais mais intensos. Percebam que aqui então ele foi agravando, então teve vários episódios também, tá? Então até os 25 anos ele já teve vários altos e baixos, pode-se dizer assim. Agora passando então a falar um pouco sobre a etiologia, não tem uma causa específica, tá? Então não tem uma causa única que vá causar a esquizofrenia. Existe uma concordância de que então são necessários vários fatores predisponentes, seja alguns fatores genéticos, bioquímicos, até mesmo sociais. Então a junção então desses fatores junto com fatores ambientais, então vai ocasionar então o início do aparecimento então da esquizofrenia. A gente ainda não sabe, então não tem como definir com exatidão o que vai causar, mas a gente tem algumas hipóteses, tá? Uma das hipóteses é a dopaminérgica. Então, pesquisadores, né, concluíram a princípio que a dopamina ele é um neurotransmissor central liberado em vesículas, né, nas sinapses do sistema nervoso central. Isso nós já vimos lá em depressão. Lembra das vesículas, lá quando é liberado no neurônio pré-sináptico, vai para a fenda sináptica, então ser captado por algum receptor em um neurotransmissor, em um neurônio pós-sináptico, né? No caso da esquizofrenia, então está envolvido alguns outros sistemas dentro do sistema nervoso, como o mesolímbico e até o mesocortical. Então nós vamos falar, no próximo slide eu vou mostrar algumas figuras, mostrando então um pouquinho sobre a atividade cerebral do indivíduo sem esquizofrenia com o indivíduo com a esquizofrenia. Tá? Então, e por outro lado, então diz que a administração de agonistas de dopamina ele acaba então piorando a sintomatologia da doença. Alguns estudos então mostram que a dopamina nesses indivíduos, né, no esquizofrênico, ele acaba tendo uma função diferente da normal. Tá? Então a gente tem a dopamina, ele é responsável por ser o neurotransmissor então envolvido nas ações prazerosas, né? Então sua principal função acaba sendo de ativar os circuitos de recompensa do cérebro, mas ele tem algumas outras funções, mas essas acaba sendo a principal. Mas no indivíduo esquizofrênico ele está, digamos que muito mais aguçado, então as funções da dopamina. Então, aqui nesse último tópico, quando tenta-se então administrar algum medicamento que vai inibir um pouco mais a dopamina, ele acaba piorando ainda mais a esquizofrenia. Então, tendo a dopamina, já vai piorar, né, o quadro do esquizofrênico, só que tirando a dopamina é ainda pior, mais ou menos isso. Nessa imagem aqui, nós vamos mostrar então as áreas afetadas. Bem,
Aqui é um indivíduo sem a esquizofrenia, tá? Então aqui são as áreas cerebrais onde que está tendo mais atividade. Então aqui, percebam aqui que a região frontal, tá? Do lobo frontal. Então já aqui tem um pouco de atividade normalmente, e aqui nessa outra imagem é o indivíduo com esquizofrenia. Então percebam que no indivíduo sem esquizofrenia tem um pouco de atividade, no indivíduo com esquizofrenia não tem atividade. Não, é muito raro, bem pouquinho mesmo, a atividade nessa região. Ao contrário, percebam, perdão, ao contrário não, mas percebam que aqui, ó, nos lobos parietais, também tem muita atividade, né, no indivíduo sem a esquizofrenia, mas no indivíduo esquizofrênico também é bem menor a atividade então nessa região. Já aqui na região já posterior, né, occipital, já acaba se tornando uma atividade meio parecida, tá? Então não tem tantas alterações. As alterações então são mais na região frontal, parental, e aqui também no meio, que é a região mais límbica, percebam também que tem uma pequena diminuição dessas atividades. Aqui nessa próxima imagem, ele vai falar então um pouco mais sobre o sistema límbico, tá? Então eles estão relacionados às emoções, então sentimentos positivos, como então de ouvir vozes, delírios e até mesmo alucinações. Então nessa região aqui, ele acaba estando então mais ativada. Tá? Então por isso que quando eu falo sintomas positivos, não são sintomas no sentido de que vai fazer bem, tá? Mas no sentido de que ela é mais estimulada. Então aqui nesse sistema límbico, como que normalmente é responsável pelas emoções, no esquizofrênico então ele acaba sendo ainda mais forte. Então por isso que tem a questão do aparecimento de ouvir vozes, ver outros tipos mesmo de alucinações também. Aqui a área pré-frontal, como também já mostrei naquela primeira imagem. No caso aqui, no córtex pré-frontal do cérebro, ele vai afetar então a questão da memória, da razão, da agressividade e fala significativa. Então, a atividade reduzida nessa área pode então causar sintomas negativos. Percebam, então eu vou colocá-lo novamente aqui. Então, se nessa área pré-frontal ele está bastante associado com a questão da fala, né, do pensamento, né? Deixa eu lembrar aqui. Da memória, da agressividade, da fala. Quando nós colocamos quando vemos um indivíduo esquizofrênico, pode ver que essa região tem uma atividade bem menor. Tá? Então, isso vai de encontro com os sintomas que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que é realmente a questão das falas desconexas, tá? A pouca memória, tá? Então ele não tem muito afeto também, que são responsáveis por algumas outras áreas. Mas a questão da memória, a questão da fala, tanto da fuga de ideias, como também o descarrilhamento, que a gente chama, que é começa a pensar em uma coisa, ele acaba fugindo um pouquinho, saindo dos trilhos, né, como podemos associar assim. Etiologia. Então, o surgimento então, dos antipsicóticos de segunda geração, que tem um perfil mais amplo, além do bloqueio dos receptores da dopamina. Então, acaba tendo também o bloqueio dos receptores da serotonina, do tipo 2. Então, sugerindo um papel para a serotonina na fisiologia da esquizofrenia. Como naquela hipótese ele falava bastante sobre a ação dopaminérgica, então, nesses medicamentos aqui, nos antipsicóticos de segunda geração, ele acaba sendo mais amplo. Então, não apenas afeta no sentido do neurotransmissor dopamina, como também da serotonina. Então, ele percebe que a serotonina também tem um importante papel
né, no sentido de amenizar então os sintomas desses indivíduos. E agora olha que interessante, um outro neurotransmissor que a gente ainda não falou ainda em aula, nós já falamos em alguns outros transtornos anteriores sobre a dopamina, falamos sobre a serotonina, falamos sobre a noradrenalina, mas agora no caso específico da esquizofrenia entra também o glutamato, tá? Então ele também vai estar associado ao desenvolvimento da esquizofrenia. Ainda não é conclusivo, né? São hipóteses ainda, que as quantidades excessivas desse neurotransmissor, então, eles acabam sendo liberados no paciente esquizofrênico e ele acaba tendo um efeito neurotóxico. Tá? Então, pela essa excessividade desse neurotransmissor, ele pode então acabar ocasionando, desencadeando sintomas também da esquizofrenia. Mas isso, como eu disse, são hipóteses ainda, tá? A esquizofrenia ela é dividida em 4 fases, tá? Dentro da história natural da esquizofrenia. Então, ele tem uma fase pré-mórbida, uma fase prodrômica, uma fase de progressão e também de estabilização. Então, nós vamos falar sobre cada uma delas. Na fase pré-mórbida, basicamente, então, tem a baixa sociabilidade, com predileção por atividades solitárias ou mesmo de ansiedade social. Também tem alterações cognitivas, principalmente na questão do déficit de memória verbal, déficit de atenção e até mesmo déficit de funções executivas. Também nessa fase pré-mórbida tem alterações do comportamento que são então observáveis geralmente desde a infância ou mesmo da adolescência, que dependendo com o tempo então ele pode progredir, né? Então está associado ao desenvolvimento mesmo da esquizofrenia. Então percebam, como eu já tinha dito anteriormente, que normalmente não vai aparecer a esquizofrenia como um start assim por um gatilho. Pode ocasionar, sim, pelo gatilho, para aparecer os primeiros surtos. O primeiro surto, ok. Só que normalmente, antecedendo esse surto, já vai aparecer alguns sinais, alguns sintomas desde muito antes. Tá? Então, às vezes, pode passar até desapercebido, mas eles são aparentes. Então, a questão da não querer muito se socializar com outras crianças, tá? Então acabar querendo mais brincar sozinho, justamente quando ainda nessa fase pode então já começar a ter algum tipo de alucinação que quando está com outras pessoas, outras crianças no caso, e aí ele acaba verbalizando então essas alucinações, pode acabar causando estranheza, né? Então ele está muito associado a essa questão do bullying, né? Porque olha lá, a pessoa que é uma criança que ele tem um amigo imaginário, mas que é normal até em uma criança pequena, mas você vai ver um indivíduo que já está na adolescência, mas que ainda mantém aquele amigo imaginário. Então isso pode causar estranheza e acaba então por acabar virando chacota, então ele acaba ficando mais sozinho, né? Preferindo então atividades mais solitárias. A fase prodrômica, então ela é caracterizada por um período variável de tempo, que pode então ser desde poucos meses, né, antecedendo a eclosão da psicose, né? Então ele já está mais próximo desse primeiro surto, né, mais grande. Ele vai então anteceder, não igual nessa fase anterior, né, aqui na pré-mórbida, que vai lá desde a infância, geralmente. Aqui ele vai já ser um pouco antes do aparecimento mesmo da esquizofrenia. Tá? Então ele um pouquinho antecede um pouco a eclosão da psicose, em que o indivíduo então ele pode apresentar um estado de apreensão e perplexidade sem ter um foco aparente. Tá? Então normalmente ele nem sabe o que está acontecendo.
Tá? Ele nem sabe explicar o que ele está sentindo. Ele apenas tem aquela intuição de que tem algo que vai acontecer. Geralmente tem uma mudança mais repentina então, no comportamento dessa pessoa. Então aí ela começa a ficar ainda mais isolada, começa então a mostrar algumas atitudes peculiares e até mesmo excêntricas, podendo ocorrer então sintomas psicóticos breves e até mesmo transitórios. Então algo assim ainda bem mais brando, tá? Mas ainda é muito característico a questão de mudança no comportamento, principalmente na questão de ficar mais isolado e começar a ter algumas atitudes peculiares, tá? Então, por exemplo, começa a ter algumas falas distorcidas, tá? Um pouco mais fora da realidade, como por exemplo, eu tive um sonho que eu sou o Messias, tá? Que eu fui enviado, que eu nasci aqui para salvar o mundo, tá? Então, esse tipo de fala é muito comum nos pacientes esquizofrênicos. Então, principalmente aqui nessa fase prodrômica, que ainda é os primeiros sinais assim mais aparentes, já se aproxima mesmo da doença, já começa a ter então esse tipo de pensamento e mesmo tipo de ação, tá? Agora passamos então para a progressão, tá? Então, normalmente, como eu disse, no período então prodrômico, ele vai anteceder alguns meses, mas e geralmente vai ter algumas situações, algumas aparições, né, que possam então ser característicos mesmo da psicose, mas que normalmente nesse período ainda prodrômico ele vai então cessar ainda em poucos dias. Porém, esse sintoma, essa fase prodrômica, então ele pode então culminar justamente no aparecimento então dos episódios de psicose, só que aí mais agressiva, né? Numa forma então mais progressiva já da esquizofrenia, que daí sim pode infelizmente ocorrer essa deterioração do indivíduo. Então aí que ele vai acabar aparecendo os surtos mais frequentes e cada vez mais fortes também. E a estabilização. Estabilização, então, é uma fase já mais estável, que também acaba sendo sujeita a recaídas. Então, os sintomas negativos, muitas vezes, eles são detectáveis desde o princípio, né, desde as outras fases, ao passo, então, que os sintomas positivos ocorrem durante o período de exacerbação. Então, aqui ele já está, o indivíduo que já tem surtos psicóticos envolvidos por conta da esquizofrenia há já mais tempos, então acaba tendo uma estabilização desses sintomas. Então não tem sintomas que vai aparecer mais ou que vão ainda ter maior gravidade. Então aqui ele já começa o indivíduo já começa a saber tudo o que ele já sente. Tá? Então ele já consegue, não vai ter nenhum sentimento mais novo, nenhum sintoma novo. O quadro clínico dele pode incluir alterações em quase todas as funções da esfera psíquica. Então, desde a percepção, o pensamento, a linguagem, a memória, até mesmo funções executivas, tá? de executar no corpo. Também pode aparecer, esses sintomas então, ele pode ser dividido em dois grupos, né, que são os sintomas positivos e os negativos, que a partir do próximo slide nós falaremos sobre. Os sentimentos positivos, então, eles são caracterizados pela presença de manifestações psíquicas que deveriam estar ausentes, enquanto os negativos se caracterizam pela ausência de manifestações psíquicas que deveriam estar presentes. Tá? Então, tenham bastante isso em mente, tá? Essa divisão. Os que são, então, positivos são os que não deveriam aparecer. Tá? Então, pense no indivíduo normal, sadio,
Então, esses sentimentos, esses sintomas que vão aparecer no indivíduo esquizofrênico não deveriam aparecer. Já os sintomas negativos, eles deveriam ser normais, só que aí no esquizofrênico ele não vai aparecer, tá? Então vamos começar lá. Então são alguns slides que vão mostrar então esse quadro aqui de sintomas. Sintomas negativos e sintomas positivos. Então percebam, esses sentimentos aqui deveriam aparecer no indivíduo, aparece no indivíduo normal. Só que daí no esquizofrênico ele vai diminuir, né? Ele vai desaparecer. E já aqui não deveria aparecer, no esquizofrênico começa a aparecer. Tá? Então, são várias classificações, tá? Então, primeiro dos negativos aqui eu vou falar sobre o embotamento afetivo, né? Embotamento afetivo, então ele vai ser caracterizado, por exemplo, por expressão facial inalterada, então ele não consegue se expressar se ele está feliz ou se ele está triste, se ele está com raiva, se ele está triste. Diminuição dos movimentos espontâneos, pobreza de gestos expressivos, pouco contato visual, diminuição ou até mesmo ausência de resposta afetiva, afeto inapropriado e até mesmo a falta de modulação vocal. Dentro dos sintomas positivos, que é aqueles que não deveriam aparecer, então entra as alucinações. Então que começa então essas alucinações podendo ser auditivas, com vozes que fazem comentários, até vozes que conversam entre si, então várias vozes ao mesmo tempo conversando e o indivíduo esquizofrênico está ali ouvindo aquela conversa. Alucinações táteis, alucinações olfativas e até mesmo alucinações visuais também aparecem. Agora, novamente, outros sintomas então negativos. Nós podemos então elencar dentro da alogia, que é a falta de lógica, né? No caso, a pobreza de fala, pobreza de conteúdo dessa fala, o bloqueio do pensamento, maior latência de resposta, então demora mais para ele conseguir falar. Então, toda parte do pensamento ele vai estar muito afetado. Já nos positivos, tem aparecimento então de delírios, então que pode ser então esses delírios persecutórios, né, de perseguição, delírios de ciúmes, delírios de culpa, delírios de pecado, até mesmo de grandiosidade, relacionados então à religiosidade também. Como eu disse, é muito comum, eu já peguei pacientes assim, no sentido de nas televisões antigas, antes de ser digital, quando você não colocava antena, vocês vão se lembrar que ficava aquela tela com cinza, né, com várias bolinhas pretas, como se estivesse formigando. Eu já tive paciente já que ficou em frente àquela tela por horas e falava que estava então tendo contato com alienígenas por intermédio daquela tela, e que ali ele estava recebendo instruções então do que ele deveria fazer para salvar a humanidade. Tá? Então está muito associado a esses delírios a questão de grandiosidade, em que ele é o salvador da pátria, ele é o salvador do mundo, ele nasceu já com uma missão na Terra, ou que todo mundo está envolvido no pecado e que ele não pode se contaminar. Então é muito forte isso, tá? Eu já tive paciente, inclusive, que ela olhava para a pessoa, né, para o socorrista, quando nós fomos lá buscar ela, que ela ficava assim: eu sei o que você fez ontem, eu tenho uma pessoa que está me falando aqui do lado,
eu sei das posições que você gosta. Então, sabe, era uma coisa assim bizarra, pode-se dizer assim, sabe? Então que os próprios socorristas ficaram com medo do que ela estava falando, porque justamente porque ela apontava para cada uma, para cada pessoa e ia falando, né? Se era verdade ou não, enfim. Continuando, mais sentimentos negativos de abulia-apatia, como a deficiência nos cuidados pessoais e na higiene, a falta de persistência no trabalho ou nos estudos, a energia física, que é o sentimento de cansaço mesmo, a falta de força física, né? E dos positivos aqui, comportamentos bizarros, como na roupa, na própria aparência, no comportamento social, no comportamento sexual, na questão da agressividade, de agitação, a questão de repetição e até mesmo comportamentos estereotipados. Então, é muito comum nesses indivíduos ou utilizarem roupas que não são adequadas, pode-se dizer assim. No CAPS 2, eu lembro de um paciente que todos os dias ele ia de terno, tá? Então podia estar o calor que fosse, ele estava de terno, porque ele entendia que aquela roupa que era adequada para ele sair, porque ele não podia sair de casa se ele não tivesse uma boa aparência, e segundo ele, naquele traje, né, de terno, ele estava bem apresentado. Tá? Então, por exemplo, outra característica, outro comportamento bizarro que aparece também é a questão da repetitividade. Então, tem pacientes que ele fica sempre fazendo movimentação para frente, para trás, para frente, para trás. Então, acaba ficando naquele movimento lá por horas, tá? E fica lá. Tá? Então, ou mesmo algum tipo de agitação, algum outro tipo de comportamento estereotipado também que pode acontecer. Bom, e por último aqui nessa primeira parte, né, para a videoaula também não ficar muito grande, temos as anedonias, né, que então, as anedonia, né, que é a incapacidade de sentir o prazer em qualquer atividade que normalmente são agradáveis, que então pode ser então poucos interesses, pouca atividade recreativas, comprometimento das relações afetivas, poucos relacionamentos com amigos, também outro sintoma negativo envolvendo a atenção, que é mesmo a diminuição de concentração. Já nos sintomas positivos, então tem algumas alterações também do pensamento, como o descarrilhamento, que eu já falei, que é a mesma questão do pensamento. Pensem em um trem que está no trilho e ele vai então descarrilhar, né? Então esse trem vai sair do trilho. É a mesma forma, a mesma comparação na questão do pensamento. Então ele vai sair, esse pensamento vai sair desse trilho. Tangenciamento do pensamento é justamente fugir mesmo, fazer a fuga do pensamento. Pensamento que é incoerente, a falta de lógica, a fala acelerada, a reverbação, que basicamente é um pensamento que fica eco na pessoa, né, fazendo um eco. Então ele tem um pensamento e não consegue sair daquilo. Aquilo fica, de certa forma, martelando na mente dele. Então fica sempre naquele mesmo pensamento, né, ele não consegue fugir daquilo. Tá? Ele não consegue sair daquele pensamento, não consegue pensar em outro assunto. E o neologismo, tá? Que é então a criação de alguma palavra nova ou mesmo dar um significado diferente para uma palavra já existente. Então, a gente pode pegar uma caneta e para esse indivíduo esquizofrênico, para ele aquilo não é uma caneta, aquilo lá é
um dispositivo de fazer comunicação com alienígena. Tá? Então, basicamente, então, ele deu uma outra função para aquele objeto. Tá? Então, eles vão acreditar nisso, fielmente, é isso. Tá? E se você acabar falando, não é isso, isso aqui é uma caneta, eles podem até mesmo ficar agressivos. Então, por isso que quando a gente está trabalhando lá no setor assim de psiquiatria, a gente tem que cuidar muito com o que a gente vai falar, cuidar muito com não concordar com aquele indivíduo, porque quando você fala algo nesse sentido de que não, o que você está falando está errado, o que você está fazendo não existe, o que você está falando não existe, isso é irreal, isso pode ocasionar então muito estresse para ele, porque para eles são sentimentos, são todas alterações que realmente estão ocorrendo. Tá? Então, para ele, aquilo é a verdade dele. Então, a partir do momento que você chega e fala, não, isso você não existe, isso não existe, isso você não está vendo isso, né? A partir do momento que tem indivíduos que chegam e falam assim, do seu lado tem uma pessoa aqui, essa pessoa é meu amigo, e você começa, não, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. Então pode levar então a irritabilidade então desse paciente. Então a gente tem que cuidar muito, tá, com a forma como que a gente vai manejar esse paciente, tá? Então a gente tem que tentar, não digo entender, né, porque não tem como entender muitas vezes o que eles falam, mas respeitar, tá? Então utilizar aquela percepção que ele está tendo a seu favor. Tá? Então, se ele está falando, por exemplo, que tem um indivíduo ali, que é o amigo dele, mas que sempre que ele conversa com ele, e ele sempre acata as falas do que esse indivíduo fala. Então, você tem que começar a trabalhar a partir disso. Tá? Então, falar, então fala para esse seu amigo que você está enxergando que ele tem que fazer tal coisa, né? Tipo tomar os remédios. Então, esse tipo de sentimento, de ação dentro dos profissionais da saúde, sobretudo da enfermagem, acaba então facilitando, então ajudando e fazendo ao nosso favor a esse indivíduo, então, para que ele utilize, ele não vai se irritar, ele vai entender que a gente também está concordando com ele, mesmo não estando, né, concordando que tem uma pessoa ali, que ele realmente está ouvindo alguma coisa. Então ele já vai ficar mais calmo de que, nossa, ele também tá ouvindo, ele também está enxergando. Só que a gente tem que utilizar isso ao nosso favor. Tá? A gente vai terminar aqui essa primeira parte, essa primeira etapa aqui da videoaula. E na próxima nós vamos então dar sequência aos tipos então de esquizofrenia, que também são vários, tá? Então, e depois a questão do tratamento. Então é bastante longo ainda. Então agradeço a atenção de todos, espero que tenham entendido. Na nossa próxima videoaula, então, no nosso próximo encontro, então nós vamos conversar um pouco a respeito então dessa videoaula de hoje. E a próxima sexta-feira nós vamos então trabalhar então esses outros sintomas, tá? Os outros tipos de esquizofrenia. Até mais.